Caríssimos irmãos e irmãs, a orientação da Igreja para este momento da homilia diz assim para nós: após o Evangelho, faz-se a homilia, que embora deva ser breve, nunca deve ser omitida. Então, a Igreja, ela pede que nesta noite da vigília pascal, a homilia seja breve. E por quê, Padre Sérgio? Porque toda a celebração, ela é muito simbólica para todos nós. Toda a celebração. Sobretudo, o início, quando nós abençoamos o fogo, acendemos o círio, que representa, ele representa o Cristo ressuscitado. O círio não é a Eucaristia é Jesus. Como Jesus está no céu, ele está na Eucaristia. O círio é uma representação, como no Antigo Testamento. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus disse que caminharia à frente do povo, de dia, através da coluna de nuvem, e à noite, através da coluna de fogo. Ou seja, Deus guiava, Deus conduzia o povo. Então, o círio pascal representa o Cristo. O fogo foi abençoado, naquele fogo que representa o Espírito Santo, não é? Cristo ressuscitado, representado pelo círio, é aceso e caminhamos, fazemos uma pequena procissão em direção à igreja, que está com suas luzes todas apagadas, o círio à frente, logo em seguida o sacerdote, os ministros, e o povo de Deus que vai adentrando a igreja com as velas acesas. Muitos sacerdotes, erradamente, acendem as velas quando se acende o círio perto da fogueira. Não é assim que a igreja manda. Não é? Está aqui, se vocês quiserem depois olhar o missal, está ali. Então, se entra as pessoas na igreja, o círio está à porta da igreja, o povo vai adentrando com as velas apagadas. O diácono proclama pela primeira vez na porta da igreja: eis a luz de Cristo. Logo em seguida, o sacerdote acende a sua vela. E o diácono caminha com o círio, o sacerdote ao lado, atrás, os ministros também. Quando chega no meio da igreja, o diácono proclama de novo: eis a luz de Cristo. E nós respondemos, demos graças a Deus. Aí que o povo começa a acender o quê? As suas velas. É como se a igreja tivesse o quê? Acordando. Ou seja, a igreja que estava dormindo com Cristo, que estava morta com Cristo, a igreja toda, ela é o quê? Ressuscitada com Cristo. Porque é nele, é no círio que representa o Cristo luz, que nós o quê, Padre Sérgio? Acendemos as nossas velas. Então, caríssimos irmãos e irmãs, esse primeiro momento da celebração, mas toda a celebração, ela resume o que nós estamos celebrando hoje. E o que é, Padre Sérgio, nós estamos celebrando hoje? Aliás, todos os anos, desde que eu sou padre, todos os anos, não tem um ano que alguém não me faça essa pergunta. Hoje me fizeram. Então, hoje eu fui à casa de meus pais, bem cedinho, não é? Porque queria vê-los. Então, fui à casa de meus pais, bem cedo. Acho que eu saí daqui por volta de umas 6h40 da manhã. Então, fui à casa de meus pais e depois eu fui visitar algumas pessoas que me são muito caras, pessoas que fazem parte da minha caminhada de fé, pessoas que fazem parte
da minha vocação, são senhoras e senhores que eu sempre passo neste dia para dar uma bênção, né, para pedir a bênção. Então, eu passei em uma dessas casas e uma mocinha, né, uma moçoila, como dizem os antigos, me perguntou assim, todos os anos tem essa pergunta: Padre Sérgio, como é que Jesus morreu ontem? A igreja diz, até uma pergunta inteligente ela fez, como é que Jesus morreu ontem? A igreja diz que ele ficou 3 dias no túmulo, no sepulcro, e como é que hoje ele ressuscitou? Realmente, a matemática não bate. Se ele morreu ontem, e a igreja diz que ele passou 3 dias no sepulcro, que ele passou 3 dias nos infernos, como é que ele ressuscitou hoje? Eu expliquei a vocês aqui na formação, que para o povo da Bíblia, o dia não começa à meia-noite, o novo dia. Para o povo da Bíblia, o dia começa quando nascem as primeiras estrelas. Que já explicamos, que é no final do dia, com o pôr do sol, que é o início da noite. E aí eu expliquei a vocês aqui, que de quinta-feira, no final do dia, até sexta-feira, no final do dia, é o primeiro dia do tríduo pascal. Primeiro dia. Reparem, Jesus, ele morreu na sexta-feira santa. Então, ele morreu, segundo a tradição, o quê? Às 15 horas. Logo depois foi tirado da cruz e foi o quê? Sepultado no túmulo novo, feito para ele, dado a ele de presente. Vejam, das 15 horas até as 18 horas, ali era o primeiro dia. Depois que passou as 18 horas, nós começamos o dia de quê? De sábado, que é o segundo dia. O segundo dia de sábado, que começou ontem na sexta-feira às 18 horas, terminou hoje por volta das 18 horas. Aí o Evangelho diz assim, que Nosso Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, quando era o quê? De madrugada. Significa o quê? Que depois das 18 horas de hoje, nós já estamos no terceiro. Foi o dia que Jesus o quê? Então ele ficou quantos dias no sepulcro? 3 dias. Entenderam? Ficou 3 dias. É porque na nossa cabeça a gente conta o dia 24 horas. De 0 hora à meia-noite. Mas não é assim que a tradição bíblica, a tradição judaica, a tradição cristã conta. É por isso que, por exemplo, essa missa de hoje e a missa de amanhã é uma única celebração. Se vocês puderem vir amanhã, não deixe de vir. Mas quem já veio à missa hoje, já cumpriu o quê? O preceito de domingo. É sempre assim. Toda missa de sábado que eu vou, à tarde, não importa qual seja a liturgia, é um novo dia, eu já cumpro o preceito do quê? Do domingo. Por isso que essa missa de hoje já vale para amanhã. Então, por isso que são 3 dias. O restante das 3 horas de sexta, depois começou na sexta-feira, no final do dia, com o pôr do sol, o sábado, e hoje, com o final do dia, começou o quê? O terceiro dia. Então, Jesus ficou quantos dias no sepulcro? 3 dias. E depois ele o quê, Padre Sérgio? Ressuscitou. Então, o que é que nós estamos celebrando hoje? Reparem, eu vou falar bem breve. O que é que nós estamos celebrando hoje, Padre Sérgio? Meus irmãos, hoje, a igreja está lembrando, recordando, celebrando na liturgia, na Santa Missa, a vitória, reparem, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno e Satanás. É isso que nós estamos celebrando com a vitória de Cristo. Estamos celebrando a sua vitória contra o pecado,
contra a morte, contra Satanás e contra o seu inferno. Nosso Senhor, quando Ele ressuscita, Ele vence, escutamos isso na leitura, na leitura da epístola. Quando Nosso Senhor ressuscita, Ele vence a morte uma vez por todas. Na cruz, celebramos ontem a paixão, na cruz, o que a igreja proclama, Padre Sérgio, com a morte de Cristo? Que todos os povos, raças, línguas e nações foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Todos os povos foram salvos. Todas as nações foram salvas. Todos os universos foram salvos pela paixão de Cristo. Vejam, no sentido objetivo, todos, indistintamente foram salvos. Nós que estamos aqui, fomos o quê, Padre Sérgio? Salvos. Todos nós fomos salvos. A humanidade inteira fomos salvas. A humanidade inteira foi salva. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação, ela não só é objetiva, mas a igreja também ensina que a salvação é subjetiva e pessoal. O que significa, Padre Sérgio, dizer que a salvação operada por Cristo no seu mistério pascal é, ao mesmo tempo, objetiva e igualmente subjetiva? O que significa isso? Do ponto de vista objetivo, todos nós fomos salvos. Porém, do ponto de vista subjetivo, não. E como é que resolvemos isso, Padre Sérgio? Se nós ainda não estamos salvos, não fomos salvos do ponto de vista subjetivo, como é que resolvemos isso? Aí voltamos aqui para a liturgia do início da celebração de hoje. Subjetivamente, pessoalmente, eu só serei salvo se constantemente, como diz o Evangelho, eu manter a minha lâmpada, o quê? Acesa. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Cristo salvou a todos. Ele salvou a todos com a sua cruz. Porém, as graças da cruz, as graças da sua ressurreição no seu mistério pascal, só me levará para o céu, para a eternidade, se eu manter o quê? As minhas lâmpadas acesas. E como é que eu mantenho minha lâmpada acesa, Padre Sérgio? É me unindo a Ele. É me unindo à vontade dEle. É me convertendo mais a Ele. É amando mais Ele. Não tem outra maneira. Nós estamos ainda neste vale de lágrimas. Até o fim, estamos neste vale de lágrimas. E nosso Senhor, então, para que nós nos unamos a Ele sempre, Ele deixou para nós o quê, Padre Sérgio? Os sinais por excelência da sua presença entre nós. E quais são, Padre Sérgio, os sinais por excelência, os sinais eficazes, onde nós podemos tocar em Jesus vivo e ressuscitado? Esses sinais, meus irmãos, se chamam sacramento. Ontem, quem veio à celebração, não é? Nós escutamos a paixão segundo São João. E lá no capítulo 19, versos 34 e 35, diz o Evangelho, que um dos soldados tomou uma lança e atravessou o peito, o lado, o costado de Nosso Senhor. E imediatamente do seu lado, sangue e água jorraram. Vejam, para a igreja, o sangue e a água aqui
representam os sacramentos. Todos eles, mas especialmente a água, que representa o quê? O batismo. E o sangue, que representa o quê? A Eucaristia. A igreja, ela vive dos sacramentos. Sem sacramento não há igreja. Sem sacramento nós não podemos tocar em Cristo ressuscitado. Mas, padre, e a palavra de Deus? Os sacramentos são maiores do que a palavra de Deus. Porque senão nós seremos protestantes. Com todo respeito a eles, eles não têm a mesma compreensão dos sacramentos que temos. Eles têm a palavra que nos une a eles. Mas nós temos os sacramentos que nos dão o quê? A vida de quem? De Cristo. Vejam, esses jovens, é por isso que a igreja diz que neste dia da vigília pascal deve haver batizado na missa. Não só batizado. Em muitos lugares, quando o bispo preside esta missa, o bispo, além de celebrar os batizados, ele realiza a crisma e também o quê? A primeira comunhão. Por que, Padre Sérgio, tem que ter sacramento nesta missa? Porque é nos sacramentos que nós tocamos em quem? Em Cristo vivo e ressuscitado. Principalmente o maior dos sacramentos, que é o quê? A Eucaristia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se eu quero, isso é sério, eu comecei a homilia dizendo, estou terminando já, que Cristo, com a sua ressurreição, nos libertou, nos resgatou do pecado, da morte, e nos resgatou também do que, Padre Sérgio? Do inferno. Ele quer para nós a vida dele. Ele quer para nós a glória dele. Ele quer para nós a plenitude dele. Ele quer para nós a vitória dele. Ele quer para nós o céu. Porque a ressurreição de Cristo é o céu. Hoje de manhã eu estava ouvindo, agora de tarde estava ouvindo uma pregação, não é? Não vou dizer o canal não, porque vocês conhecem e gostam, depois você diz, Padre Sérgio critica. Não critico não, eu ensino. Mas tinha uma mocinha pregando, não é? Em determinado encontro aí, e a mocinha estava falando sobre a ressurreição de Cristo e tal, mas ela cometeu vários erros, várias heresias, não é? Mas não tem ninguém para chamar atenção, paciência, não é? E é lamentável porque é um encontro que vai milhares de pessoas, um encontro que tem muita gente está acompanhando também, está assistindo, e é lamentável. Mas ela falava da ressurreição de Cristo, mas somente no aspecto material. Cristo vai ressuscitar você dessa doença, Cristo vai ressuscitar você dessa enfermidade, Cristo vai ressuscitar você desse problema financeiro, desse problema material, Cristo vai ressuscitar o seu casamento. Padre Sérgio, está errado? Não. Não está errado. Mas essas são realidades o quê, Padre Sérgio? Humanas, materiais. E essas realidades, elas se resolvem. Agora, sabe o que não se resolve? Sabe o que não se resolve? Se eu não manter minhas lâmpadas acesas, é verdade de fé. Querem brigar com alguém? Brigue com a igreja. E com o nosso Senhor Jesus Cristo, e com a palavra de Deus. E com a doutrina de 2000 anos. Se eu não manter as minhas lâmpadas acesa, se eu não vigiar o tempo todo, como diz o Evangelho, para onde eu vou? Diga. Para onde? Olha aí. É disso aí que Cristo ressuscitado quer o quê? Nos libertar. Porque esse é o pior mal. O pior mal não é perder a vida aqui, não. O pior mal é perder a vida onde? Na eternidade. Então, meus irmãos, mantenha a sua alma, não é só as velas, não. Mantenha a sua alma o quê? Acesa. Na vontade de quem? De Deus. Na obediência a Deus. Na Eucaristia, na missa, na oração, na palavra de Deus, na confissão, no aconselhamento, na luta contra o pecado que ofende a Deus, que mata em nós a vida de Deus. Vocês, meus jovens, aqui, ó, vocês vão receber a vida de Cristo hoje. Não é teatro, não é brincadeira, não. É a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que São Paulo diz?
Quem está em Cristo é uma criatura, passou o que era, e tudo se fez o quê? É nele, nosso Senhor Jesus Cristo. É nele. Então, meus irmãos, vamos pedir a nosso Senhor, não é? Que essa noite de hoje, da Páscoa, da vitória de Cristo, realmente acenda em nós um novo desejo de Cristo. Você que veio para essa missa, você que talvez seja desanimado na fé, você que precisa tomar uma decisão urgente para largar algo que tenha afastado você de Deus, você que não tem rezado, você que tem dado o mínimo a Deus, você que tem estado com preguiça para as realidades de Deus, para a realidade da fé. Peça a Deus hoje, a nosso Senhor, hoje, Senhor, não é? Que a luz da sua ressurreição ilumine a minha alma. Mas peça mesmo, peça lá no íntimo, mais profundo do seu coração. Para quê? Para que assim, meus irmãos, perseverando com as nossas lâmpadas acesas, dia a dia, no dia que o Senhor me chamar, que pode ser a qualquer momento, o dia que Ele me chamar, que Ele me encontre assim, que Ele me encontre na oração, na obediência a Ele, que Ele me encontre com as lâmpadas o quê? Acesas. Não vamos esquecer disso, que Ele nos encontre sempre com as lâmpadas acesas, na vontade dEle, na obediência a Ele, na oração, na missa, na palavra de Deus, na luta contra os pecados, na ajuda também aos irmãos. Então, toda a celebração de hoje é para dizer isso a você e a mim, que Ele ressuscitou, que Ele venceu as trevas da morte e do inferno, não é? E Ele venceu, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós também fôssemos com Ele vencedores. Então vamos pedir ao nosso Senhor, por nós e também pelos nossos, que as nossas lâmpadas nele estejam sempre acesas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.